Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Como o senhor vê a nova lei de incentivos à cultura do governo federal que substitui a lei Rouanet? Bom, Roberto e ouvintes da Rádio USP, eu confesso que respirei aliviado ao ver a instrução normativa, né, que traz detalhes, então, de como esse governo vê a posição da cultura e, em particular, dessa iniciativa, né, dessa lei que tem feito uma grande diferença na gestão da cultura, né? Que, em grande parte, a lei ela é uma realidade porque o Estado não dá a atenção que deveria dar à cultura. A impressão que sempre que nós temos é que a cultura é vista como um filho rebelde, né? Que precisa sempre ter um certo controle, não se confia no modo como a cultura, né, trabalha, como ela se estabelece. E o que vemos agora, com esse alívio, é que a lei, essa instrução normativa, faz corte sim, certamente isso afeta uma parte da cadeia produtiva da área da cultura, em particular os musicais, né, que exigem muitos recursos, mas estão centralizados principalmente nas duas grandes cidades culturais do Brasil, né, que é o Rio de Janeiro e São Paulo, e alguns ajustes em termos de ingressos gratuitos, enfim, limites de gasto, mas as exceções, elas, de fato, no caso, por exemplo, de São Paulo, os festivais ou até a nossa Bienal estão salvaguardados em relação à Lei Rouanet, o que isso é uma boa notícia, né? Professor, no estado de São Paulo houve também mudanças na área da cultura. O governador suspendeu o contingenciamento de recursos para a cultura e ainda criou o Conselho Estadual de Cultura e Economia Criativa. Como o senhor vê essas medidas? Estamos vivendo tempos conturbados, né? E a cada dia há mudanças de rumos e São Paulo também, então, houve uma mudança de rumo do governo estadual ao levantar, então, o contingenciamento, né, do orçamento de 23%, que já foi comentado nessa coluna o que isso causaria, né? E uma surpresa bastante inusitada, eu diria, porque o próprio governador decide criar um Conselho Estadual de Cultura que não se relaciona em quase nada aos esforços que estavam, né, em andamento em governos anteriores da criação de um Conselho Estadual de Cultura. Ele, então, revoga o que já existia e anuncia um conselho ligado diretamente ao governador, formado de figuras ilustres e pessoas com uma experiência conhecida e pública, né, no âmbito da cultura, né? Como o Danilo Miranda, diretor do SESC, o Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, artistas ou pessoas ligadas à arte diretamente, como o João Carlos Martins, né, maestro. E isso, então, é uma boa notícia. Só que me preocupa um pouco o fato disso estar sendo realizado de uma maneira que não houve uma consulta prévia, né? Ou, ainda mais, como já disse, que esforços anteriores não foram considerados nessa estrutura atual desse conselho, né? Chama atenção também que o conselho ele representa a centralidade da cultura, que seriam os grandes museus, a Bienal de São Paulo, a cultura, vamos dizer assim, que tenta uma economia da cultura e não se atentou aqui a esses fenômenos que nós temos discutido nessa coluna, que vêm da periferia, por exemplo, né? Então, manifestações culturais populares também, que a gente não vê que estão representadas aqui nessa estrutura, né? Nesse conselho. Então, em resumo, são boas notícias. Então, continuamos navegando nesses mares bastante tempestuosos, né? Mas com preocupações, com uma situação que não fica claro como que essa nossa cultura vai ser tratada daqui para frente. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.